boa noite. Eu me chamo Nauara Naisso e é com imenso prazer que eu trago o programa De Olho na Saúde para dentro da sua casa. E hoje nós vamos conversar com a doutora Suelen França, dermatologista, e a proprietária da Rosas Pharma, Érica Rosas. Já já voltamos para um bate-papo bem legal. Centro Cardiológico e Hemodinâmico Hemocardio. Tradição e pioneirismo em serviços cardiológicos. A Hemocardio concede esperança à população, dando fim ao que era uma longa espera para pacientes que enfrentam problemas cardiológicos, permitindo a essas pessoas dar continuidade ao seu tratamento perto da sua família. A Hemocardio proporciona, além de consultas, todos os exames cardiológicos, como também um único centro de hemodinâmica do estado do Acre. Essa é a nossa Hemocardio, um centro cardiológico de média e alta complexidade, onde atendemos pacientes ambulatoriais, realizamos exames como eletrocardiograma, mapa, Holter, teste ergométrico, até o cateterismo, que é um exame invasivo. Hemocardio estará sempre cuidando do seu coração. Prevenir e controlar ainda é a melhor opção. Hemocardio, cuidando do seu coração. Estamos de volta com o primeiro bloco e hoje eu trago a musa de Rio Branco, responsável pela beleza e jovialidade de muitos rostos aqui nessa cidade, dermatologista doutora Suelen França. É um prazer te ter aqui, Suelen, estava esperando muito por essa entrevista. Queria saber sobre a sua trajetória na medicina até a dermatologia. As pessoas te veem assim, linda, bem-sucedida, mas não sabem que tem uma história de muita garra e muita superação aí. Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu estou muito lisonjeada de ter sido convidada. E é um prazer para nós médicos falar de saúde. Hoje em dia, a gente tem a TV, as redes sociais, elas possibilitam isso, que a gente amplie e difunda mais o nosso conhecimento. Então, são 12 anos de formada. Tem muita coisa que aconteceu por aí, muito mais alegria, mas nessa trajetória muito aprendizado, principalmente. E são 12 anos que a gente consegue observar o conhecimento, uma troca de energia com vários pacientes. E muitas vezes a gente não consegue tratar todo mundo, mas a gente consegue confortar a maioria, e eu acho que é um papel do médico em relação a isso. Eu sou muito feliz e grata por Deus ter me dado o dom de cuidar de pessoas. Sim. E principalmente o privilégio de poder estudar. A gente é uma área que demanda muito tempo da vida. A gente abdica muito da vida pessoal, pela profissional, mas tudo vale a pena e é muito gratificante em relação a isso. Então, quem está pensando na carreira, sonhando em relação a isso, vale muito a pena. A gente, quando passa por tudo isso, olha para trás, é muito gratificante ver as pessoas felizes. A escolha pela dermatologia, de você devolver a autoestima das pessoas, rejuvenescer, transformar, é muito mais impactante do que eu imaginava mesmo como dermatologista. Então, sim, a autoestima, ela cura muitas vezes, né? Exatamente. Eu mesmo, durante essa trajetória, eu demorei para perceber isso. Sim. Só que com o aprendizado, como eu disse, em 12 anos, são muitos anos de aprendizado, ainda tenho muito mais para percorrer. Sim. Mas é uma troca muito gratificante de a gente devolver a autoestima de mulheres, de homens. O público maior ainda é o feminino. Então a gente consegue ter essa troca e perceber a cura de almas e de doenças também, que está muito associada. Eu vejo que você tem um companheirismo e uma amizade muito legal com os irmãos Queiroga e que, diante de tudo isso, surgiu a Clínica Silhouette. Fala pra gente o que vocês idealizaram nesse projeto para trazer para Rio Branco. Então, nós já se conhecemos há muito tempo. Para nós termos uma sociedade, hoje em dia, a gente tem que ter uma relação muito próxima. Então, eles estudaram comigo na UFAC, nós somos da Universidade Federal do Acre, então nós estamos falando de anos. São 18 anos de amizade, nós estudamos juntos. Nós somos da 4ª turma de medicina da UFAC. E em 6 anos de faculdade a gente já consegue compreender a ética, a responsabilidade, o estudo, porque na faculdade a gente acaba convivendo mais com quem a gente estuda do que com os nossos familiares, em turno integral. Então, a partir disso, a gente já começou a se conhecer e formamos, cada um foi atrás da sua residência, e cirurgia plástica tem tudo a ver com dermatologia. Então, a gente está em busca de o mesmo ideal para o paciente,
a dermatologia menos invasiva do que a cirurgia plástica, mas com um fim comum, que é o bem-estar do paciente, a gente se sentir bem com o espelho e consigo mesmo. Sim. Então, a gente se conheceu desde a faculdade, com os mesmos princípios, baseados em ética, responsabilidade, espiritualmente muito interligados, e a gente resolveu, com o convite deles, quando a gente retornou para o Acre, após terminar a nossa especialidade, formar a clínica. Então, a gente fica em conjunto, sim, um tratando dos pacientes de forma em conjunta. Então, quem busca beleza já sabe onde é que vai encontrar, né? Por falar em beleza, vamos para o assunto que tá todo mundo esperando, que eu sei, que é a estética, não é, minha gente? Fala a verdade, todo mundo tá esperando você começar com as dicas aqui nesse programa. Com qual idade você acha que tanto mulheres quanto homens devem começar a procurar procedimentos estéticos e ter uma dermatologista para chamar de sua? Não tem uma idade certa, a gente não tem isso, mas sabe-se que a partir de 30 anos, geralmente a gente tem perda do colágeno. Mas eu tenho pacientes mais jovens que já começam a fazer o tratamento, por exemplo, porque foram submetidos a uma cirurgia bariátrica. Eu tenho uma paciente de 25 anos que ela foi submetida. Com isso, ela teve uma perda ponderal muito grande, emagreceu muito e envelheceu, porque você acaba diminuindo o substrato, flacidez. Então, com ela, mesmo sendo muito mais jovem, nós tivemos que começar o tratamento para rejuvenescimento, para não envelhecer tanto. Sim. Porque a bariátrica, como ela perde muito peso em pouco tempo, acaba que a gente teve que começar esse processo para ela não envelhecer tão rápido. Sim. Alterações hormonais, doenças, a gente acaba tratando esses pacientes de forma mais precoce. Mas, em média, a partir dos 30 anos, nós mulheres, a gente já começa a ter a perda de colágeno. Então, é proporcional. A partir dos 30 anos, então com 40 anos, a gente já tem uma perda de 10 anos de colágeno. Então, o ideal é a prevenção. Eu sei que muita gente faz uso de colágeno via oral, toma colágeno, assim virou uma febre entre as mulheres principalmente. E eu queria que tu me dissesse se isso é válido de verdade, se a gente tem de fato uma melhora, porque como você mesmo explicou, a partir dos 30 a gente vai perdendo esse colágeno. Vale a pena a gente gastar dinheiro e investir nesse colágeno pela boca ou existe outras formas melhores? Isso é um tema muito divergente na literatura, então a gente tem muitos estudos comprovando que tem eficácia sim, oral, mas o que a gente associa principalmente quando a gente tem a combinação dos dois fatores? O oral, porque nós estamos falando aí de 19 tipos de colágeno diferentes. Uhum. Então, quando a gente associa o oral com injetáveis, a gente amplifica a quantidade de colágeno que o paciente está produzindo. Então, é interessante naquele paciente que já faz uma reposição injetável, a gente fazer o estímulo oral. Só o oral, o paciente não vai ter aquela aparência de se sentir mais jovem tão rapidamente, mas a gente usa como um coadjuvante. É um adicional para o paciente continuar rejuvenescendo. Tem pacientes que não notam tanta diferença, mas quem nota, eu acho que vale a pena sim. Mas alguns médicos não utilizam, então varia na literatura. Eu converso de paciente para paciente quem quer fazer essa reposição, se acha interessante, mostra os dados da literatura e a gente decide em conjunto. Qual procedimento assim de injetáveis que você acha, que você indica, que seja seu queridinho na reposição, na melhora do colágeno? Varia de paciente para paciente, porque Entendi. É muito individualizado. Então, eu não posso falar que é um único. Às vezes, o que é muito bom para mim não pode ser bom para determinado paciente. Então, Entendi. É muito individualizado. O interessante nós vamos repor colágeno. É a proteína Ótimo. Que a gente mantém naturalidade, não modifica as pessoas, mas a gente tem que ver qual é o mais indicado para aquele formato de rosto, qual é a expectativa daquele paciente. Entendi. E o que ele espera, e então a gente decide em conjunto. Entendi. O papo tá ótimo, eu sei que vocês querem saber muito mais, mas a gente vai ter que dar um tempinho, segura aí no intervalo que a gente já volta. Vamos agora para o segundo bloco desse programa, que está imperdível, com a doutora Suelen França, maravilhosa dermatologista. E eu quero saber desse procedimento, desse aparelho novo, que eu sei que foi lançado agora, ainda está vindo aqui para Rio Branco, o Lifitera. Conta pra gente o que é, inclusive eu já quero fazer. É um grande sonho a gente ter adquirido essa máquina, chegou no Brasil, a nossa máquina chegou ontem, então nós estamos em aguardo, porque Rio Branco é longe, então é o que a gente tem de revolucionário no sentido de produção de colágeno e minimamente invasivo. Então, a gente consegue atuar em musculatura, coxinha de pouso,
sem injetar nada do paciente. Então, a gente consegue só com ele em várias partes, uma segurança, diferente dos injetáveis, que a gente tem um risco maior, com produção de colágeno e rejuvenescimento do paciente. Então, a gente está super entusiasmado com a máquina chegando. É a primeira da nossa região, tem pouquíssimas ainda no Brasil, só que a gente tem, com estudos, a gente sempre está atualizada, visitando muitos congressos, e com isso a gente acaba adquirindo conhecimento dessas máquinas e trazendo aqui para os nossos pacientes. Então, uma perguntinha assim, até como oftalmo mesmo, essa região das pálpebras, elas têm um envelhecimento muito precoce por ser uma área muito fina. Então, o Lifitera vai trazer essa ajuda para a gente nos pacientes que não têm indicação de blefaroplastia, por exemplo? A área dos olhos é a área que mais envelhece em todo mundo, é a pele mais fina do corpo humano. Então, o rosto está de um jeito e a região dos olhos envelhece muito mais do que as outras. Então, é um desafio. Nos nossos livros de dermatologia, é um capítulo à parte, só essa região, porque nós precisamos complementar com vários tratamentos. Então, a gente consegue com ele, sim, atuar junto com o oftalmologista para a gente conseguir melhores resultados sem plástico ou, às vezes, sem plástico ocular ou postergando uma plástica ocular. O paciente, às vezes, tem indicação, mas a gente consegue postergar alguns anos produzindo colágeno nessa região, espessando a pele e trazendo benefício para ele na produção de colágeno. Ah, que maravilha! Adorei saber essa notícia. E agora, a gente vai ficar com alguns internautas que mandaram na caixinha de pergunta do Instagram perguntas para a doutora Suelen. Vamos lá. Calvície feminina, o que fazer para melhorar? 25% da população tem calvície. A gente, desde 2010, aumentaram os estudos em relação a isso. Antes, a gente não tinha nem muito conhecimento em relação. Primeira coisa, fechou o diagnóstico, é calvície feminina mesmo. O tratamento é um quadro que a gente tem alteração genética. Então, a gente vai tratar por muitos anos esse paciente. Sim. E hoje a gente tem disponível até testes genéticos para a gente saber qual gênio desse paciente é alterado. Então, a gente consegue tratar direcionado a partir do DNA dele. Isso é uma revolução que a gente pode falar que tem 12 meses no mundo e a gente consegue tratar direcionado através da farmacogenética. Então, na nossa área da medicina, a gente não tem nada tão revolucionário do que tratar a partir do DNA da pessoa, que é individual. E na Silhouette a gente pode contar com esse tratamento, Sim, né? Sim, a gente tem esse tratamento de conseguir dosar todos os genes do DNA do cabelo desse paciente. A gente tem um convênio com a Espanha e a gente consegue fazer essa dosagem na Espanha e eles dão o resultado para a gente aqui no Acre. Que maravilha! É importante as pessoas saberem que a gente tem acesso à tecnologia e a procedimentos tão bons aqui em Rio Branco mesmo, sem precisar ter que viajar como a maioria pensa que precisa fazer. Vamos para a próxima pergunta. Para quem deseja fazer preenchimento e micropigmentação labial, qual fazer primeiro? Eu não indicaria fazer a micropigmentação, fica muito bonito inicialmente, mas ela é uma tatuagem. A gente faz a pigmentação dessa região e, ao mesmo tempo, como uma tatuagem do corpo, com o tempo ela vai, que a gente chama desbotando, ela vai envelhecendo. Então, você imagina, a gente tem exposição solar, a gente tem processo de envelhecimento, então ela vai mudar. Só que a sua boca, com o passar do tempo, a gente tem redução da boca também, do volume. E aquela pigmentação vai ficar. Então, nós como dermatologistas, nós não aprovamos essa técnica. Não é que faça mal à saúde, mas esteticamente, daqui a 5 anos, você vai ter que estar fazendo reposição dela como uma tatuagem que a gente tem que fazer a renovação. Então, eu não indicaria micropigmentação. E o preenchimento vai depender do qual a expectativa que o paciente quer dos lábios. A gente consegue aumento de lábios e embelezamento de lábios, às vezes, sem o preenchimento. Aquele laser que aplica na região dos lábios, eu vi que ele também pode ajudar a deixar a boca um pouquinho mais rosada e com mais saúde. Fala um pouquinho pra gente, é isso mesmo? Tudo é baseado em estímulo de colágeno. Com a agressão do laser, a gente consegue melhorar a vascularização, porque a gente faz uma troca de pele. Então, a gente consegue melhorar a vascularização, estimula novos vasos, e com isso a gente rejuvenesce o lábio e ele fica mais corado. Então, tem como deixar a boca coradinha, rosadinha, sem ser só com a tatuagem, com a micropigmentação, exatamente. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta, então. Essa é minha mãe, sua fã, e fez questão de te mandar uma pergunta. Existem tipos específicos de ácido hialurônico aplicados em diferentes regiões do rosto? O rosto é extremamente complexa a anatomia. Então, a gente muda 1 milímetro para um lado, para a direita, a gente já tem outras estruturas. Muda 1 milímetro para a esquerda, já são outras estruturas. Então, como ele é muito complexo e tem muitas estruturas diferentes, a gente também tem diversos ácidos hialurônicos para serem colocados em determinadas regiões.
Então, o do lábio não é o mesmo da olheira, que não é o mesmo quando a gente faz preenchimento de têmpora, então eles são diferentes. Além de várias marcas que a gente tem, cada marca a gente tem relação com a qualidade do material, duração, segurança e o que a gente evita sempre que são as complicações. Então, é muito relacionado com o tipo de ácido hialurônico, a marca e a técnica do médico que está aplicando também, né? Que é todo o know-how dele, porque é uma área muito complexa. Ao mesmo tempo que você pode se embelezar, você pode também acabar com sua autoestima com um erro que pode acontecer. Eu não coloquei essa pergunta aqui, mas muita gente me indagou sobre melasma. Aquela manchinha que tem no rosto, muitas vezes das mulheres, principalmente após gestação, né? Porque tem relação com o hormônio. Eu queria que você me falasse como melhorar, porque a gente sabe que não tem cura para o melasma. E essa aqui em Rio Branco é uma região muito quente, com muita exposição solar. Qual é a dica que você dá para as mulheres que têm melasma? Melasma é um desafio em todos os consultórios dermatológicos e principalmente na nossa região em virtude do calor, excesso de mormaço, a gente tem uma piora. A célula que faz a mancha é o melanócito, então ela é muito sensível a calor. Então como que a gente vai evitar isso na nossa região? Protetor solar é o principal. E o rosto, para ficar gelado, a gente sempre faz, a dica é água termal dentro da geladeira e você está borrifando. Porque às vezes o paciente nem se expõe ao sol, só que ela é cozinheira, ela tem que fazer um almoço do familiar, então ela está se expondo àquele calor. Só aquele calor já é o suficiente para a gente, quem já tem a mancha, para que ela piore. Então, a gente consegue, mesmo não tendo cura, a gente consegue amenizar a mancha e o paciente com o protetor solar, a gente consegue deixar ele mais feliz porque ele não consegue visualizar a mancha. Só que 100% a gente não consegue por ser o desafio mesmo em todos os consultórios dermatológicos do país. Entendo. Em relação ao Botox, que é o queridinho de todo mundo, o que você tem para dizer? Porque tem gente que faz o Botox e logo acaba o efeito. Por que isso acontece? Como é que a gente consegue melhorar, aumentar a vida útil do Botox? Então isso varia de profissional para profissional, porque depende da marca que você usa, que é relacionada à qualidade do produto e à concentração do produto. Adorei te receber aqui, tenho certeza que todo mundo de casa amou as suas informações, o seu astral, a sua beleza aqui no nosso programa. Muito obrigada pela participação, Su. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer coisa. Você é minha médica e qualquer coisa, estou às ordens. E já voltaremos com o nosso terceiro bloco, trazendo Érica Rosas para trazer algumas informações sobre farmácia para vocês. Fiquem ligados. E agora voltamos no terceiro bloco do De Olho na Saúde com Érica Rosas, proprietária da Rosas Farmas. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Vamos lá. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre as novas instalações. O que trouxe de bom, de novidade para o acreano? Então, nós realizamos um sonho, né, um projeto antigo que a gente já tinha e reformulamos todas as nossas instalações das nossas duas farmácias, tanto a farmácia do Bosque quanto a farmácia do Centro. A farmácia do Bosque, a gente já está nas novas instalações desde março do ano passado, são mais de 600 metros quadrados, entre laboratórios e atendimento ao cliente, estão todos convidados para conhecer. A nossa farmácia do Centro está assim, a nossa última novidade, ela foi reinaugurada agora mês passado e as instalações também totalmente remodeladas, modernizadas para a gente priorizar a qualidade no atendimento ao cliente. Maravilha. Eu soube que não só a farmácia em si, a estrutura veio com novidades, mas vocês também estão trazendo a medicação oral dispersiva, que vai melhorar muito tanto para quem é da academia, para as mães que querem dar medicação para as crianças. Me fala um pouquinho sobre essa medicação. Pois é, como farmacêutica, né, com a nossa equipe toda profissional voltada na preparação do medicamento, a nossa maior preocupação é que o medicamento seja uma coisa que faça parte da vida do paciente sem que isso seja um obstáculo. Então, a gente tem que oferecer o medicamento, todas as substâncias de tratamento, da melhor forma, na melhor apresentação, para que isso possa ser
utilizado sem muito esforço. E aí nós temos as tradicionais cápsulas, os tradicionais sachês, suspensões, xaropes, cremes, géis. E a gente tem apresentações diferenciadas também, como comprimido orodispersível, que é uma opção para sublingual. Nós temos as gomas, que parecem uma jujubinha. Nós temos os chocolates também, que são apresentações. Dependendo do caso do paciente, a gente vai adequando qual é a melhor apresentação para facilitar e agradar esse paciente, né? No sabor, na praticidade, nas outras atividades agregadas. Por exemplo, picolinato de cromo, né? É um mineral muito utilizado para inibir o apetite por doce, né? Então, assim, por que não preparar a dose de picolinato de cromo numa gotinha de chocolate meio amargo para tomar depois do almoço com um cafezinho? Gente, eu vou lá atrás desse picolinato de cromo, hein? E aí a gente tem as crianças com todas as restrições que oferecem, os idosos, pacientes com dificuldade de deglutição, que às vezes nem são idosos, nem são crianças, mas as pessoas têm as suas peculiaridades, né? Tem muitos adultos que têm essa dificuldade de ingerir comprimido. Agora, me fala uma coisa, em relação a essas gomas, esses chocolates, principalmente para as mães que estão em casa, que eu sei que tem dificuldade na hora de dar remédio para a criançada. Eu consigo pegar uma medicação comum, como o dipirona, por exemplo, e colocar dentro de uma goma, de um chocolate e fazer a administração para essa criança? Consegue. Nós temos várias opções de apresentação para várias substâncias. Existem alguns limites que a gente vai consultar substância a substância. Então, se a preparação exige adição de calor, né? Algumas preparações a gente precisa adicionar calor. O calor úmido ou o calor seco da estufa. Nesses casos, a substância tem que suportar esse calor que a gente vai colocar. A questão do volume também, que é uma dúvida bastante comum. Se você tem uma substância que precisa ser utilizada numa dosagem um pouco mais alta, talvez não caiba num chocolatinho pequeno, numa gominha pequena. Mas a natureza do exercício da nossa profissão, da nossa atividade, é justamente a gente fazer essa adequação. Né? Então, nós estamos à disposição dos prescritores e também dos pacientes para a gente estudar caso a caso qual é a melhor opção para cada fórmula que foi montada pelo prescritor, né? Ainda que eu não tenha sido orientada como paciente a levar para uma farmácia de manipulação, mas como esse exemplo da mãe, eu peguei um dipirona e meu filho não toma de jeito nenhum, Plasil, ele está vomitando e não consigo dar porque ele não toma aquela medicação. Eu posso pegar, mesmo não sendo prescrito como manipulado, e levar para vocês e essa medicação ser feita de forma manipulada num formato mais agradável de tomar? Pode. O paciente pode levar até as nossas farmácias, que se houver qualquer dúvida, qualquer confirmação necessária, nós vamos entrar em contato com o prescritor. Isso é comum de acontecer, né? Da gente precisar tirar uma dúvida, ajustar algum detalhe, combinar algum detalhe na fórmula do cliente e nós vamos atender esse paciente. Ele vai deixar a sua prescrição com a gente, nós vamos avaliar, né? Nós temos uma equipe grande com vários farmacêuticos e um dos farmacêuticos da nossa equipe vai avaliar essa prescrição e, se julgar necessário, e frequentemente é necessário, nós entraremos em contato com o prescritor para ajustar qualquer detalhe que seja necessário. Então, as pessoas podem se sentir totalmente à vontade. Ótimo. Outra coisa que eu acho muito importante, muitas pessoas fazem tratamento com um nutrólogo fora ou algum outro profissional de fora que colocam substâncias difíceis de serem encontradas e que a gente acaba tendo que recorrer para farmácias de manipulação em outros estados, o que encarece muito a medicação. Vocês estão aptos a fazer qualquer tipo de medicação ou existe algumas substâncias que hoje em dia ainda é difícil pela distância aqui de Rio Branco? Não, a distância não é nenhum obstáculo, né? A distância pode ser facilmente resolvida com alguns dias de espera, e são alguns dias mesmo, né? A gente está falando aí, dependendo do fornecedor, nós estamos falando aí de 15, 20 dias de espera no máximo, desde que a substância esteja disponível no mercado nacional para ser comercializada. Nós adquirimos as nossas substâncias de onde as melhores e maiores farmácias de manipulação do país, elas adquirem também. A nossa empresa, ela surgiu há 24 anos
como uma farmácia de manipulação. E hoje, depois de todo esse tempo, nós agregamos várias franquias na intenção de oferecer os melhores produtos de cada linha, produtos de excelência, diferenciados para os nossos clientes. Nesse contexto de várias franquias, nós somos uma franquia também de farmácia de manipulação. Então, a Farmafórmula Rio Branco somos nós. A Farmafórmula é a maior franquia de farmácia de manipulação do país. Nós estamos falando de 140 farmácias de manipulação. E os fornecedores que nos atendem aqui são fornecedores que atendem toda essa rede de franqueados em todo o território nacional. É uma franquia que já está aí quase com 40 anos de mercado e a gente tem todo um suporte comercial, logístico, científico para pesquisar as necessidades de cada prescritor e cada paciente. Então, isso nos dá uma condição de oferecer um serviço realmente muito diferenciado. Que maravilha! Então, para você de casa que muitas vezes acha que precisa pedir alguma coisa de fora, 15 dias é o tempo que a gente leva para pedir qualquer substância, qualquer medicação que venha de outro estado. Então, a gente tem aqui em Rio Branco. Outra coisa, a última pergunta que eu acho muito importante, eu percebo que as pessoas pegam medicamentos e estocam em qualquer lugar, não tem cuidado necessário com as medicações. Quais são, assim, os 3 cuidados que você considera primordial para manter uma medicação com uma boa qualidade? Essa pergunta é muito importante, né? Eu agradeço até a oportunidade, porque nunca é demais a gente reforçar os conceitos, às vezes, mais básicos. Então, todos os medicamentos, sejam eles quais forem, devem ficar protegidos do calor e do sol. Então, é muito mais comum do que a gente imagina que as pessoas esqueçam os seus produtos. Eu não estou falando só de medicamentos, né? Vamos até ampliar um pouco isso para os cosméticos e para os suplementos alimentares também. Sim. Eles não devem ficar dentro do carro, por exemplo. As pessoas têm hábito de fazer isso, todo mundo leva uma vida corrida, de repente passa ali na farmácia, pega os seus produtos de cuidado pessoal e esquece dentro do carro, vai resolver outras coisas. Então, a gente recomenda que o cuidado com calor e sol é realmente o mais importante. A umidade também deve ser avaliada. Sim. Então, assim, você vai guardar seu produto na sua casa, avalie. Em geral, as pessoas colocam no banheiro ou na cozinha, né? São alguns dos 2 piores locais que você pode encontrar, porque a cozinha é muito quente e o banheiro é muito úmido. Sim. Aí, não, então eu vou botar no quarto. Aí você escolhe justamente aquela parede que leva sol o dia todo e coloca ali naquele armário que fica... Não presta atenção. Pois é. Então, assim, a gente deve escolher um local que seja arejado, né? E deixar sempre longe do alcance de crianças. É impressionante como isso provoca uma série de problemas. E sabe aquele sachêzinho que parece um papelzinho? Não joga aquilo fora. Aquele sachêzinho que está dentro do seu pote de cápsulas, então você tem lá as suas cápsulas, ou às vezes até o seu sachê, né? Aqueles envelopes aluminizados individualizados. E aí nós colocamos dentro sachês de sílica, dependendo do produto, também colocamos sachês de carvão ativado. A sílica, ela retém a umidade. E o carvão ativado retém o mau odor. Então, são sachêzinhos que não devem ser ingeridos, porque também a gente precisa falar isso, que às vezes as pessoas são muito distraídas. Não devem ser ingeridos e não devem ser removidos, porque eles são importantes para a conservação do produto. Ótimo. Eu era uma que tirava aquele sachêzinho de sílica e acabava que em algum momento jogava fora, mas eles estão ali para tirar a umidade e deixar o produto mais tempo numa vida útil melhor. Eles são importantes para a conservação. E o nosso clima, ele é um dos maiores desafios, porque nós temos um clima muitas vezes muito quente e muitas vezes também muito úmido. Então a gente precisa considerar esses 2 aspectos. Muito obrigada pelas informações, não só para vocês de casa, eu aprendi muito com a entrevista da Érica Rosas e eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui e ter falado sobre tantos assuntos oportunos para a gente. Eu me despeço de vocês essa noite, agradecendo pela atenção e pelo carinho e até o próximo programa.